Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Vendo-lhe a fé, ele disse: Homens, teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, este episódio do Evangelho narra aqueles homens que levaram o paralítico até Jesus, mas por causa da multidão que estava ali em volta da casa, não conseguiram, por isso, abrir um teto para introduzir aquele paralítico. E aqui é interessante, meus irmãos, Jesus viu a fé daquele paralítico? Não, Jesus viu a fé daqueles homens. E vendo a fé deles, o Senhor curou aquele paralítico. Meus irmãos, neste tempo do advento, tempo de crescimento na fé, precisamos pedir essa graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, de crescer na nossa maturidade com Ele, de crescer na nossa fé, de crer cada vez mais nele. O Senhor mesmo já nos ensinou no seu Evangelho, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós removeremos uma montanha, uma árvore, e precisamos remover várias montanhas, várias árvores também, meus irmãos. No nosso tempo, aqueles homens tiveram fé e aquele homem foi beneficiado, aquele paralítico foi beneficiado por causa da fé daqueles homens. Que a nossa fé, meus irmãos, nos ajude a movimentar os nossos irmãos paralisados pelo pecado. Meus irmãos, qual é a nossa grande paralisia que o nosso mundo tem sofrido? E se não é a da crença, a falta de amor ao irmão e ao próximo? Jesus viu a fé daqueles homens, viu a atitude deles e por isso concedeu a graça àquele paralítico. Quais são os paralíticos que estão na nossa casa? Quais são os paralíticos que estão na nossa igreja? Quais são os paralíticos da humanidade? Precisamos apresentar esses paralíticos a Jesus e a graça que ele mais precisam. Jesus já apontou: filho, os teus pecados estão perdoados. Estão perdoados. Jesus curou o paralítico primeiro, mas primeiro curou o seu coração, a humanidade. Os paralíticos estão na nossa casa. Preciso, antes de tudo, não voltar a andar, mas preciso do perdão no coração. Preciso se sentir amado por nosso Senhor, meus irmãos. Vamos apresentar a Jesus os paralíticos do nosso tempo, os paralíticos da humanidade, e que a nossa fé possa beneficiar a humanidade, que a nossa fé possa beneficiar os nossos irmãos e irmãs paralíticos. Os catecismos da Igreja Católica, no parágrafo 29, diz: a fé é a resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece a resposta que ao mesmo tempo traz uma luz, meus irmãos, superabundante ao homem em busca sentido ao último da sua vida. A fé daqueles homens iluminou e desparalisou aquele homem. Que a nossa fé nos ajude a movimentar os nossos irmãos paralisados pelo pecado. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, meus irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que os nossos irmãos também ouçam a palavra de Deus.